Então você veja aí, irmão, que ele diz por que os judeus não aceitam Jesus. Então ele vai dar os exemplos porque eles não aceitam Jesus. Como esse aqui. Ele diz que Jesus não guerreou. Jesus não guerreou, não fez guerra nenhuma para se tornar rei, para se tornar ungido. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. E mesmo se for, ele nunca guerreou nada, nunca lidou uma guerra nenhuma. Ou estou enganado? Ok. Quinto ou sexto já? Quinto. Ele vai sentar no trono. Que trono que Jesus sentou? Ah, trono celestial. Não, achismo. Então você veja aí, irmão, que doutrinas de demônio, de cabalas das trevas. Por isso que eles não acreditam em Jesus desde o tempo lá de Jesus. Os próprios fariseus, da seita dos fariseus, que são esse mesmo que você está vendo aí na tela. Esse Del Leon e os outros judeus que construíram o templo, eles são da seita dos fariseus, manipuladores. O que eles querem é só ganância, é só comércio, comerciantes. Então ele diz, irmão, que Jesus, para ser rei, para que Jesus se torne rei e ungido, ele teria que fazer uma guerra. E essa guerra, irmão, todos sabem que esta guerra, fazer uma guerra, é matar pessoas. É tomar a terra dos outros, é fazer uma guerra. Como se Jesus fosse o Hitler. Esses homens querem fazer o quê, irmão? Esses judeus de Israel querem fazer o quê? De Jesus um Hitler? Veja aí, irmão. Veja que homens malignos são esses, querendo fazer de Jesus um Hitler, saindo por aí fazendo guerras, matando as pessoas. Então veja aí, irmão. Eu quero dizer para vocês, irmão, que esses homens de Israel são os mesmos exemplos, são os mesmos exemplos de discípulos de Hitler. Hitler foi um caçador de guerra, um homem que só pensava em guerra, em poder. Então esses judeus são os discípulos de Hitler. Porque para eles, para ser rei, tem que fazer uma guerra. Então você veja aí, irmão. Jesus não veio fazer guerra nenhuma. Jesus não veio fazer nenhum tipo de maldade à terra. Jesus veio salvar a humanidade. Para que nós sejamos salvos, fazendo paz um com o outro, fazendo aliança com Deus. Mas muitos não queriam fazer aliança com o próprio Jesus. O que esses homens dos governos queriam, e esses judeus da seita dos fariseus queriam, era apenas comércio, dominar o povo. Então por isso que eles não aceitaram Jesus. Vamos aqui, irmão, para a próxima prova aqui. Ele diz, irmão, ele diz que não existe judeus cristãos. Ele diz que é um mito. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. No mundo ocidental, a coisa que me dá um arrepio na coluna. Não existe isso. Esse negócio é judeu cristão. Igual você fala negro. Então você veja aí, irmão, né? Ele fala do que ele mesmo não entende. Todos sabem que existe, nós sabemos, que existe povo de Deus, judeus, cristãos. Como exemplo deles, Paulo ele era romano. Paulo era um soldado romano, Paulo era romano, judeus. E Paulo saiu do judaísmo, dessa seita desses homens que você está vendo aí na tela. Paulo era dessa seita aí, desses homens que você está vendo aí na tela. Paulo era do judaísmo. Mas Paulo saiu. Então Paulo, que era um judeu, ele se tornou cristão. Os judeus, junto com os gentios, quando cresceram a multidão de povo de Deus, pela primeira vez na vida, eles foram chamados de cristão.
Então, isso não é um mito. Isso não é um mito. Nós temos judeus, verdadeiros cristãos, que acreditam em Jesus Cristo. Então, veja aí, irmão. São apenas homens que querem defamar o caminho de Cristo. Assim como eles fizeram no passado, perseguindo o povo de Deus. Estes judeus que você está vendo aí, Del Leon, e os outros judeus de Israel, que construíram o templo, essa cidade aí, esse templo que eles construíram aí, para venerar. Esses estão perseguindo a nós, para defamar, para manipular o caminho de Deus. Abra a sua mente, irmão, e se acorde. Olha só, irmão, aqui. Ele diz que nunca viu um cristianismo falido hoje, da qual ele está vendo agora. Ele diz que muito está deixando o cristianismo para entrar no judaísmo. Me acompanhe esse vídeo logo após, nós voltamos. Porque, na verdade, hoje em dia não tem uma religião que está mais falida do que o cristianismo. Essa é a verdade. Eu nunca vi tanta gente deixando o cristianismo na minha vida culta como que estou vendo agora, hoje em dia. Então você veja aí, irmão. Ele diz que tem muitos cristãos se unindo a eles, se unindo ao judaísmo. Muitos cristãos estão deixando a Bíblia para acreditar no Torá da doutrina de demônio deles. Então muitos estão fazendo isso. Milhões de pessoas. Olha só, ele diz que no Brasil está começando agora. No Brasil. Como no Sergipe, aqui em Laranjeira já está começando em Sergipe. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. No Brasil está começando, mas lá fora está chegando milhões. Ok? O problema é que alguns vão para o Islã, mas esse é outro problema. Tem que direcionar o lugar, caminho certo. Mas vai chegar lá. Mas as pessoas já estão sabendo, já estão entendendo que o cristianismo não é o caminho. Só que acontece, muitas pessoas... Então você veja aí, irmão, que ele mesmo diz que no Sergipe está começando agora. E realmente eu vi que os pastores da teologia já estão unidos com eles. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês percebam. Quando eu vi os pastores falarem, é que no hebraico, no original, quer dizer assim, quer dizer, irmão, eles já estão pondo os pastores da teologia e a sétimos dias, a maioria deles, são muitos, eles estão unidos com esses judeus de Israel. Só que eles estão trazendo a doutrina desses judeus de forma bem oculta para que vocês não percebam. Mas só vai perceber quem for sábio. Então, irmão, tudo dele, para manipular as escrituras, tudo dele é dizer que no original, no hebraico, está escrito assim. Então eu quero dizer para vocês, irmão, este é um meio de manipular a doutrina de Deus. É um meio de manipular os evangelhos. Você tem que entender isso. Quando a Bíblia diz que nós seremos salvos, se nós praticarmos as obras de Deus até o fim, se nós sermos obedientes a Deus até o fim, nós seremos salvos. Mas só que esses homens das sétimos dias e outros pastores da teologia, eles estão manipulando. Ele diz que ninguém será salvo pelas obras, porque no hebraico, no original, quer dizer isto, quer dizer aquilo. Então os pastores, irmãos, já estão unidos com esses judeus que você está vendo aí na tela. Vamos aqui, olha só, irmão. Ele diz que lá fora está chegando milhões de pessoas. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. No Brasil está começando, mas lá fora está chegando milhões. Ok? O problema é que alguns vão para o Islã.
Então você veja aí, irmãos. Você veja aí que milhões de pessoas estão se ajuntando aos judeus que estão venerando a cidade de Israel. Então milhões de pessoas estão se juntando a eles, a esses judeus que não aceitam Jesus. E essas pessoas, irmãos, são chamadas de pessoas bastardas. São os Judas que estão traindo Jesus. A pessoa que não acredita que Jesus morreu na cruz, que Jesus ele veio, que o nome de Jesus é Jesus, a pessoa que não acredita mais nisso e passa para se juntar com os judeus de Israel, essa pessoa se tornou filho bastardo, se tornou Judas. Isso é uma covardia tremenda, irmão. Isso é uma covardia, uma crueldade com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Então aqui, irmão, e ele diz que as pessoas estão sabendo que o cristianismo não é o caminho. Acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Mas as pessoas já estão sabendo, já estão entendendo que o cristianismo não é o caminho. Isso que acontece, muitas... Então você veja aí, irmão. Você veja aí que ele diz que as pessoas estão sabendo que o cristianismo não é o caminho. E eu vou dizer aqui bem claro para vocês, irmão. Ele está dizendo que a Bíblia que nós carregamos, as leis, os mandamentos que nós carregamos, não é o caminho. Nós seguir a Jesus não é o caminho. É isso que ele quer dizer para vocês. E muitas pessoas estão entendendo isso e estão passando para essa seita dos fariseus, judeus de Israel. Então você veja aí, irmão. Dizer que o que nós seguimos não é o caminho. É por isso, irmão, é por isso que a terra hoje está no que está. Dessa grande doença em massa, se prepare para o que vem mais ainda. Vai haver mais pragas, doenças neste mundo. Porque Deus está indignado com pessoas que estão pisando em Jesus Cristo. Essa toda maldade, irmão, que está na terra, é por causa dessas pessoas que estão pisando em Jesus, abandonando o verdadeiro caminho para entrar em outro evangelho, dessa doutrina de demônio dos fariseus, judeus de Israel. Sacode, irmão, sacode, porque você pode ser o próximo a ser eliminado da terra através das pragas que ainda virão a este mundo. Olha só aqui, irmão. E a outra coisa, irmão, que eu falei, eu fiz um vídeo falando sobre os ateus. Tempos atrás, está lá no YouTube, que as coisas que acontecem na terra de maldade é porque as pessoas estão desprezando a Bíblia, estão desprezando Jesus, estão desprezando Deus para acreditar nelas mesmas. As pessoas estão indo pelas suas razões. Então, eu publiquei este vídeo dizendo que é por causa disso que o mal está acontecendo na terra. E a prova disso, irmão, que se cumpriu, você já está vendo hoje, essa doença que está sendo espalhada em toda a face da terra. Isso, irmão, é apenas um começo. É apenas um dos começos para que Deus mostre que dele não se zomba. Que não se zomba do Filho de Deus. Que não se zomba da palavra de Deus. Esta é apenas o começo das pragas que estão sendo lançadas à terra. Se prepare para a próxima praga que virão à terra. Isso você vai ver lá na frente. Essa profecia que eu estou falando das Escrituras. Olha só aqui, irmão, também que ele diz que Hitler fundou sobre Martin Lutero a ideia cristã. Sabe, irmão, é triste, irmão. Que homens loucos são esses? Que homens loucos
são esses. Me acompanhe, irmão, esse vídeo logo após nós voltamos. Vocês sabiam que o Hitler, Ymar Shmo Vezichro, ele fundou toda a tese dele, da raça, sobre o Martin Luther. Sobre a ideia cristã do Martin Luther. Que ele mesmo cita ele como o maior herói alemão da história. Agora, os alemães são responsáveis dos maiores massacres do povo judeu nos últimos séculos. Irmãos, sabe, é triste, irmão, é triste. Ele dizer que Hitler foi que fundou o cristianismo, irmão, isso é uma loucura. Isto é uma loucura. Porque há separação entre os que são de Deus e o que não são de Deus. Escuta, irmão. O Hitler nunca foi cristão. Se o Hitler disse que era cristão, irmão, me desculpe, a verdade tem que ser dita. O Hitler, se ele disse que era cristão, ele era um cristão de demônio. Ele era um cristão falso, para poder envergonhar a nós, para poder envergonhar a palavra de Deus. Existe cristão, irmão, chamado cristão falsos. E não foi Hitler. Não foi Hitler. Não foi Hitler. E nem Lutero que criou o cristão, a palavra cristão. Não, irmão, de maneira nenhuma. Essas histórias que os homens inventaram, de Lutero, Hitler, um monte de coisa, irmão. Se Hitler existiu, não me interessa, irmão, não me interessa. Se Lutero existiu, não me interessa, irmão. O que me interessa é as histórias dos profetas da Bíblia, da própria Bíblia, dos profetas da Bíblia. Porque eles criaram, irmão, histórias para poder manipular o Evangelho de Deus. Então ele conta a história desses homens heróis que nós não conhecemos, que não está escrito na Bíblia, para poder manipular a própria Bíblia, para que vocês acreditem nesses homens de fora. E fica uma mistura. E por isso, irmão, que há muita contenda. Por isso que há muita contenda entre irmãos. A Bíblia diz assim e o outro irmão diz não, porque Lutero disse. Então há essa bagunça, irmão, por causa dessas histórias, desses homens que contam, desses historiadores, desses pastores da teologia que fica contando as histórias de Lutero e de não sei de quem. Não, irmão. A Bíblia diz que nós temos que falar segundo as Escrituras e não segundo esses heróis lá de fora. Por isso que há muitas contendas. Então você veja aí, irmão, que esses judeus aí que você está vendo na tela, Del Leon, é um sábio aos seus próprios olhos. É um sábio louco, né? Porque cristão nenhum, ele mata ninguém. Cristão verdadeiro, ele não comete guerra de matar as pessoas. Né? Para você ver, veja aí. Né? E a própria Bíblia, irmão, que nós carregamos, não manda que nós matamos a pessoa. A própria Bíblia que nós carregamos não manda que nós fazemos uma guerra. Para você ver, irmão, que a Bíblia de Almeida não foi criada por Roma. A Bíblia de Almeida não foi criada por esses homens judeus de Israel. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Porque se a Bíblia que nós tivéssemos, irmão, fosse desses judeus de Israel, do judaísmo, você estaria negando a Cristo. Entendeu, irmão? Porque a Torá dele não tem Novo Testamento. Ele não acredita em Jesus. Esta é uma verdade que tem que ser dita. Então você veja aí, irmão, as cabalas de doutrina de demônio que eles pregam. Olha só aqui, irmão. Né? Agora isso, irmão. Uma pessoa que ela diz que Hitler foi cristão, que matou judeus.
Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aquelas pessoas que você ouviram, seja teólogo, seja cientistas, seja doutores da lei, pastores da teologia, aqueles que disseram que Hitler foi cristão, que ele matou os judeus, que, pelo amor de Deus, irmãos, quem já se viu um cristão verdadeiro de Deus matar pessoas, matar judeus? Abra a mente, irmão. Abra a mente para o verdadeiro ensinamento de Jesus. Os verdadeiros cristãos não fazem esse tipo de crime, de cometer uma guerra, de matar as pessoas, de matar os judeus. Então Hitler, ele era maçom. O Hitler, ele carrega aqui, que você pode ver aí nas fotos dele, ele carrega aqui no ombro, na farda do exército, ele carrega um símbolo do Japão. Hitler estava unido com o Japão para fazer um massacre no território, matar as pessoas, matar os judeus, matar não só os judeus, mas matar as pessoas para ter domínio sobre aquela cidade. Então o Hitler, ele era maçom unido com o Japão. Por isso que ele tem aquele símbolo que o Japão tem. E aquele símbolo que está em Hitler pertence ao Japão, porque Hitler estava unido com o Japão para dizimar a população. Então, se Hitler disse, como diz os homens aí, que Hitler era cristão, saiba de uma coisa, irmão, que aqueles que dizem que é cristão e não é, eles dizem que é cristão para defamar a Deus, para defamar as próprias escrituras. Eles mesmos é que defamam o próprio Deus. Esses são cristãos que Deus não chamou. São joios, irmão. São joios implantados dentro do templo, para depois envergonhar o Evangelho de Deus, dizendo que é cristão, sou cristão, e fazendo aquilo que não agrada a Deus. Cristão que serve ao mundo, aos dois senhores. Esses são os cristãos que envergonham a Deus. Então, seja sábio. Quando você vê um cristão se misturado com o mundo, assistindo coisas do mundo, fazendo coisas do mundo, se unindo a outra religião e dizendo que serve ao mesmo Deus, pode ter na sua mente que esses não são cristãos de Deus. São joios querendo envergonhar nós. Os próprios joios é que envergonha nós. E isso tudo é para envergonhar a nós, para que a palavra de Deus seja defamada através deles. Essa é uma verdade, irmão, que tem que ser dita para vocês. Olha só aqui, irmão, vamos dar